Feliz sábado. Vamos pedir uma bênção de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor está nos trazendo ao encerramento de uma semana que foi bastante produtiva na Tua presença. Obrigado também porque o Senhor está nos contemplando com um dia maravilhoso que é o sábado. Nós podemos descansar fisicamente e podemos entrar nesse santuário do tempo para poder receber as Tuas bênçãos nessas 24 horas desse dia santo. Nos abençoe, Pai. Mais uma vez vamos abrir a Tua palavra, queremos aprender e queremos nos aproximar do Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter uma experiência um pouco diferente e por isso, mais uma vez gostaria de agradecer. Tá ficando bonito o nosso vaso, né? Começou na segunda-feira. Foi isso, né? Na segunda-feira ele está ficando bonito. Amanhã nós estamos fazendo um desafio no momento da oração, onde nós não estamos pedindo e nem agradecendo. Então amanhã você pode trazer um pedido muito especial. Eu vou reforçar no final da mensagem. Um pedido muito especial para nós colocarmos aqui, tá bom? Você deve trazer já de casa esse pedido. Deve escrever num papelzinho. E aí no momento adequado da programação, você vai trazer esse pedido aqui, tá bom? Eu quero que você pense num pedido difícil, em algo que talvez até mesmo humanamente falando seja impossível. Pense em algo especial, que você precisa, que você deseja, que você está sonhando. Pensa nisso, e você vai colocar aqui como um símbolo da nossa confiança em Deus, de que Ele pode nos responder. Muito bem, ontem nós tivemos mais um momento especial, e eu gostaria de saber se alguém hoje, durante o dia, conseguiu em algum momento praticar a oração. Quem conseguiu aí praticar? Como é que foi a experiência? Foi boa? Está sendo boa? A sua oração está melhorando? Consegue agora ficar um pouco mais de tempo em oração? Você achava assim estranho o fato de que, por exemplo, quando a gente olha os evangelhos, a gente vê Jesus no seu ministério dividindo o tempo em dois momentos que tem a palavra M. Ou ele estava no monte, ou ele estava na multidão. Ou ele estava na multidão, ou ele estava no monte ou na montanha. O tempo dele sempre estava dividido nesses dois momentos. Você vai encontrar Jesus nos evangelhos no meio do povo. E quando ele não está no meio do povo, ele está onde? Ele está no monte. Quando ele está no monte, ele está fazendo o quê? Orando. Eu vou citar um exemplo, não é o texto que nós vamos ler agora, mas é só para provocar na gente o desejo de ser semelhante a Jesus. Observa bem. Jesus está no Monte da Transfiguração. Ele, naquela ocasião, recebe a visita de profetas lá do Antigo Testamento. Quem eram os profetas? Quem se lembra aí? Moisés e Elias. Pouquinho antes de receber a visita dos profetas, Jesus estava com alguns discípulos. Ele deixa os discípulos e ele se retira um pouquinho mais para o monte. E aí ele percebe que ele está sozinho. Quando ele volta, ele encontra os discípulos de que maneira? Dormindo. Jesus volta novamente e segue o seu momento de oração, não é? Então aparecem esses profetas, Elias, Moisés. É uma história muito bonita, tem um significado lindíssimo isso. Só para você ter vontade de estudar essa história, a gente sempre pensa que vieram os dois, porque um representa aqueles que serão salvos e não passarão pela morte. E o outro representa aqueles que serão salvos
e passarão pela morte. É o caso de Moisés e o caso de Elias, que foi transladado. A verdade é que Jesus estava ali pedindo ao Pai para que, se fosse possível, salvar o mundo sem precisar morrer. Estava conversando sobre a sua morte. E a morte de Cristo implicaria na separação, ele pensava, como homem, do Pai. E ele não queria se separar do Pai. Porque a unidade da divindade era algo muito especial para ele. E ele pensava, a morte vai me separar do Pai. Naquele dia Deus enviou 2 homens. Poderia ter enviado um anjo, mas enviou 2 homens. Talvez para que eles pudessem dizer para Jesus assim: se o Senhor não morrer, nós não poderemos ficar no céu. Porque eles só poderiam ser salvos pela morte de Cristo. E eles estavam no céu sem que Cristo ainda tivesse sido morto. Um cheque predatado que Deus deu, né? Confiando que Cristo pagaria, o cheque cairia com fundo. Na plenitude do tempo, Deus enviou então seu Filho. No tempo exato ele morreu, salvando toda a humanidade. Sabe o que é interessante sobre esse episódio? É que Jesus desce do monte, uma parte dos discípulos já estava no meio da multidão, e a outra parte dos discípulos estava junto com ele. Quando eles chegam no meio da multidão, tem um homem possuído pelo espírito de demônios. E a história diz que aquele homem, aquele jovem, já havia sido levado em vários lugares, o pai já havia tentado libertar. Os discípulos estavam tentando expulsar aqueles demônios e não havia sucesso. Eles não conseguiam vencer. Então, o pai se aproxima de Jesus e diz assim: por favor, Cristo, se tu podes, porque nós já tentamos de tudo, já tentei de tudo. E Jesus usa uma expressão muito interessante: essa casta só sai com jejum e oração. Qual que é a lição que os discípulos aprenderam? Enquanto Jesus orava, o que eles faziam? Brigava, dormia, eles não estavam entendendo muito bem. Então Jesus ensina uma lição: nunca entre na multidão sem antes ter passado o tempo no monte. Esse é o nosso problema, sabe? A gente quer enfrentar os problemas da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, sem antes ter passado o tempo no monte. Então Cristo desce do monte glorificado, cheio do Espírito. A pergunta é o seguinte: se Cristo precisava disso, e eu? E você? Como é que a gente pode se atrever a pregar, a se envolver com as pessoas, a tentar de alguma maneira conduzir, ajudar a resolver nossos problemas, quando nós não passamos tempo suficiente para receber o poder do alto? Então eu gostaria de hoje desafiá-lo a se comprometer com Deus, de passar mais tempo no monte. Depois, quando você descer do monte, aí quando você entra no meio do povo, da multidão, da sua família, você pode ser uma bênção. Você tem mais sabedoria, você tem mais luz, você tem mais entendimento. Suas palavras são colocadas de acordo com a vontade de Deus. Você tem discernimento espiritual para poder escolher entre o certo, entre o errado, entre o que fazer, o que deixar de fazer. Esse é o nosso desafio. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a ler 2 passagens da Bíblia. João capítulo 16. Nós estamos num processo passo a passo, e agora nós chegamos no segundo passo de um processo de comunhão com Deus. Eu dizia para vocês lá na quarta-feira que para nós termos comunhão é necessário ter um relacionamento com a pessoa. Para ter relacionamento é necessário que a gente fale, não é isso? E além de falar é necessário que a gente também ouça. Então,
Quarta-feira, quinta-feira, ontem, nós fizemos um exercício de falar com Deus. A primeira vez nós saímos sem muita orientação, e aí foi um pouquinho mais difícil. Ontem nós saímos com um pouco mais de orientação e prática, e vocês perceberam que foi mais fácil. Eu dizia ainda ontem que alguns desafios nós enfrentamos. Às vezes dá um branco, dá esquecimento, às vezes nós sentimos pensamentos impuros, coisas que não se diz respeito àquele momento de santidade, de consagração, e por essa razão algumas pessoas deixam de orar. E eu disse a vocês que, pela experiência da palavra de Deus, nós precisamos permanecer em Cristo. Todos os nossos desafios a gente precisa apresentar para Jesus, todos. É a única maneira de nós encontrarmos solução, a única maneira. Mas hoje nós precisamos avançar mais. Hoje é dia de ouvirmos a voz de Deus, amém? Você vai ouvir Deus falar através do seu momento de comunhão com Deus. Então, preste atenção nos textos que nós vamos ler. João capítulo 16, verso... Eu vou começar do verso 8, só para poder fazer sentido, tá bem? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Primeira pergunta: Deus fala? O que você acha? Mas Deus fala só no contexto do Antigo e do Novo Testamento? Depois do Novo Testamento, Deus continua falando com o seu povo? Mesmo você não sendo profeta, você pode ouvir a voz de Deus? Pode? Ou é só os profetas que ouvem a voz de Deus? Então vamos ler novamente apenas o verso 13. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos fará o quê? O quê? O que o Espírito Santo vai fazer? Anunciar ainda as coisas que hão de vir. Ou seja, até a volta de Jesus, a divindade trabalha para poder se comunicar com a gente. Eu queria dizer uma coisa para você, e não se escandalize com a minha informação. A Bíblia não tem todas as informações que você precisa saber. A Bíblia não tem todas as informações que você precisa saber. Agora, deixa eu melhorar essa frase. A Bíblia possui todas as informações que você precisa para você ser salvo. Todas. Amém? Não está faltando nada. Ninguém poderá dizer assim, mas ó, esse pontinho aqui estava faltando e por isso eu me perdi. Tudo que a gente precisa saber a respeito do plano da salvação e das doutrinas está na palavra de Deus, e é só a gente buscar, pesquisar, e Deus vai falar conosco. Agora veja bem, um jovem precisa namorar. Está na Bíblia com quem ele vai namorar? Você tem alguns indicadores, né? A mulher virtuosa, o homem de Deus e tal. Mas se vai ser o José, o Joaquim, não está lá. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, não está lá. Mas eu perguntaria para você, Deus pode falar para um jovem com quem ele vai se casar? Você sabia que Deus falou isso para mim? Sabe como depois, quando vocês conhecerem minha esposa, um dia, podem perguntar. Eu disse para ela assim, Deus me disse
que eu vou me casar com você. Que coisa linda, né? Ela não disse sim na hora não, porque ela pensou assim, eu imagino, né? Deus vai ter que falar comigo também, né? Então levou um pouquinho mais de tempo, até que ela pudesse perceber que era de Deus mesmo. Mas eu não tinha dúvida, Deus havia me impressionado o coração que era ela, a moça com quem eu viveria a minha vida. E tem sido uma bênção. Agora, dia 10 de dezembro, nós vamos completar 18 anos de casados. Uma bênção. Deus vai dizer para você, você que não é casado, viu? Deus pode dizer para você com quem você vai se casar. Aí eu perguntaria para você, será que Deus vai errar quando Ele dizer? Deus não falha. Deus não falha. Então, é importante saber de Deus, então, uma informação como essa? Claro! Um jovem precisa escolher a sua profissão. E aí? Deus pode impressionar para ele? Qual é a profissão que ele deve trabalhar? Que tipo de vestibular ele vai fazer? Se é numa universidade pública, se é numa universidade particular, se é numa universidade adventista, se não é. Deus trabalha. Uma vez eu procurei meu pai e disse assim, pai, eu recebi um chamado de Deus, eu vou fazer teologia. Aí meu pai disse assim, filho, você sabe que o pai não tem dinheiro. Então, se eu fosse você, eu não iria. Mas se você está recebendo um chamado de Deus, vai. Porque Deus sabe o que é melhor. Agora, eu queria que você entendesse que eu não vou poder te ajudar. Porque eu não tenho condição de te ajudar. Aí quando eu cheguei lá no NASP, eu ouvi uma expressão. Eu nunca sabia dessa expressão antes não. Eu ouvi uma expressão assim de um teologano. Ele disse assim, quem convida, paga. Você pode repetir essa frase comigo? Quem convida, paga. Essa semana, o irmão Jama me levou para almoçar. Ele que me convidou. Quem pagou? Ele. Por quê? Quem convida, paga. Então eu louvo a Deus que eu estudei 4 anos num curso de teologia. E quem que pagou meu curso? Deus. Porque quem convida, paga. Se Deus apontar para você a casa que você precisa comprar, irmão, fecha o olho e vai com força. Porque quem convida, paga. Deus vai cuidar de você, porque Deus está interessado no nosso dia a dia. É na escolha da nossa casa, é na escolha do carro que você vai comprar, é na escolha do casamento, é na maneira como nós vamos educar nossos filhos, é as férias que você vai fazer, se você deve ir ou não deve ir, se você deve ir de carro ou não deve ir de carro. Deus está a todo momento se comunicando, falando. Existem coisas que ainda não aconteceram, acontecerão, e Ele vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente tenha percepção. Quantos aqui já ouviram alguma vez Deus falar com você? Fala ou não fala? A última experiência, por causa do tempo, minha esposa estava em Campo Grande, nós tínhamos o nosso segundo filho, o Mateus. Ele era pequenininho, e ele estava na sala, e minha esposa estava na cozinha. Ela estava fazendo o almoço, eu viria para o almoço, para a gente comer juntos. E então, ficou um silêncio na sala, ela trabalhando lá, ela ouviu assim, uma voz dizendo para ela assim, vai lá na sala, vai lá na sala. E ela foi lá na sala, e ela encontrou nosso filhinho brincando, ele estava brincando com um carrinho, e cortou umas pecinhas e estava engasgado, já há algum tempo. Quem enviou ela para a sala? Deus enviou. No tempo adequado, ela conseguiu tirar a pecinha que estava engasgada nele, e graças a Deus ele ficou bem e continua bem. Alguns incrédulos diriam assim, é um sexto sentido que a mulher tem. Que sexto sentido? Embora a mulher tenha mesmo, sabe de muita coisa, a mulherada, né? Mas não é sexto sentido, é Deus trabalhando na nossa mente. Quantas vezes Deus livrou você na estrada, dirigindo? E alguns dão trabalho para o anjo.
Tem gente que sai, faz a oração e o anjo fica para trás. O anjo chega cansado lá, né? Mas quantos livramentos aconteceram na estrada? E às vezes a gente julgou que foi sorte, coincidência. Deus fala. Vamos ao outro texto, para nós praticarmos. É em João, mas agora é o capítulo 10. O ideal é que depois em casa você dê uma lida em todo o capítulo 10, tá bom? É pequenininho, mas ele é bem interessante. A partir do verso 1. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Interessante essa parábola. Diz que naquele tempo era comum os pastores que vinham para Jerusalém, de cidades ao redor, trazer as suas ovelhas. E quando eles chegavam em Jerusalém, havia alguns lugares aprisco para ovelhas, como se fosse um hotel para as ovelhas. Elas ficavam ali enquanto o pastor ia fazer alguma atividade na cidade. Então, diferentemente do boi, do cavalo, que é marcado, as ovelhas não eram marcadas, muitas delas não eram marcadas. Como é que o pastor sabia que a ovelha era dele e a ovelha sabia que era do pastor? Pela voz. Você acredita nisso? Pela voz. Então, quando o pastor chegava no aprisco, ele chamava a ovelha. Vamos imaginar que uma se chamava que nome que seria bonito para uma ovelha? Maria não pode ser não, né? Sem qualquer exemplo é a Maria, né? A Carmen. Então, quando ele dizia Carmen, o que a ovelha fazia? Ela respondia, levantava a orelhinha e vinha na direção do pastor. Mas se qualquer outra pessoa chamasse pelo nome de Carmen, o que a ovelha fazia? Não respondia. Interessante isso, eu acho incrível. Sabe por quê? As ovelhas estavam misturadas, elas não eram colocadas assim, as do pastor fulano fica aqui. Elas eram misturadas, elas ficavam ali comendo um tempinho ali. Quando o pastor chegava na porta, ele simplesmente chamava as ovelhas pelo nome delas. E o que elas faziam? Respondia. Mas quando um pastor que era salteador, que era um pastor, um ladrão, como diz, e chegava e chamava as ovelhas, elas não ouviam porque não reconhecia a voz. Eu vou trazer uma ilustração mais próxima para a gente aprender. Quando eu era criancinha, eu tenho 4 irmãos. Nós somos em 5. Então, o meu pai, quando ele chegava em casa, até hoje ele mora cerca de 100 metros da estação de trem, lá de Franco da Rocha. Quando o trem se aproximava, nós sabíamos que o trem estava chegando, ouvia de casa. A gente ouvia o barulhinho de abrir e fechar a porta. Quando meu pai chegava em casa, a gente sabia que era o trem que ele descia, a gente corria para casa para poder se esconder dele. Principalmente nesse horário de verão, assim. Aí ele chegava, ele assoviava,
e depois ele batia na porta assim, pam, pararam, pam, e a gente respondia lá dentro, pam, pam, só que a gente estava se escondendo dele, mas era criança, né? E então ele assoviava, perguntava quem está fora, tal. A gente ficava conversando assim, como se a gente não conhecesse ele. Quando meu irmão mais velho começou a trabalhar, ele algumas vezes vinha e tentava imitar a voz do meu pai. E como eu era um dos mais novos, eu e mais um outro, a gente era pequenininho, ele tentava enganar a gente. Então ele batia na porta, fazia o mesmo movimento, o mesmo barulho, só que quando ele colocava a voz dele, aí a gente, descobria. Por quê? Porque a ovelha reconhece. Tem alguns irmãos aqui que já têm netos, talvez até bisnetos. Provavelmente a mamãe de vocês já não vive mais. Não quero fazer você ficar triste, mas você se lembra da voz da sua mãe? Se lembra? Perfeito. Lembra da voz do seu pai? Quando o Arautos do Rei gravou aquele DVD de 50 anos, eu tinha muita vontade de assistir. E acabou de calhar em que eu estava em São Paulo no mesmo dia, mas eu não tinha ingresso. E um amigo me levou para almoçar lá no Capão Redondo. Eu fui almoçar na casa dele. E foi uma surpresa agradável. Quando eu cheguei na casa dele para almoçar, eu estava sem carro, ele me levou de carona, que eu entrei na casa dele, tinha 2 componentes do Arauto do Reis almoçando lá. Eu falei assim, quem sabe hoje é dia de bênção nessa casa aqui. E aí a gente comeu, conversou tal, e no final ele falou assim, olha, eu preciso ir rápido, que eu tenho que trocar de roupa, porque a gente tem a programação lá no Ibirapuera. E aí todo mundo, a gente está indo também e tal. E ele falou para mim assim, e você não vai? Eu falei assim, eu gostaria muito de ir, mas infelizmente eu estou sem ingresso. E ele falou para mim assim, estava sem ingresso, está aqui, pensa num presente bom. Peguei o ingresso e fui para o Ibirapuera. A minha família não sabia que eu estava ali, porque eu estava a trabalho, numa reunião em São Paulo, e eu fui para o Ibirapuera. Entrei no Ibirapuera, lotado o Ibirapuera, subi, arrumar uma arquibancada, um lugar para poder sentar. Quando eu sentei, eu ouvi uma voz, Ivan! Você não acredita? Era meu irmão. Eu sentei 2 ou 3 assim, assentos na frente dele. E nós não havíamos combinado nada. E ele não sabia que eu estaria ali, nem eu sabia que ele estava ali. Mas eu não precisei de 10 segundos para reconhecer a voz dele. Quando ele falou Ivan, eu já sabia, é meu irmão. Pelo nome eu poderia dizer. Não é assim? Se sua mãe ligar para você, quanto tempo você precisa para reconhecer a voz dela? Se seu pai ligar para você, quanto tempo você precisa para reconhecer a voz dele? Se seu filho ligar para você, está um tempo sem falar com você, 1 semana, 2 semanas, quanto tempo você precisa para reconhecer a voz dele? No ato. Quanto mais tempo você passar com Cristo, mais você reconhecerá a voz dele. Eu não posso permitir que vocês saiam para ter a experiência sem dar esse toquezinho, sabe por quê? Algumas pessoas com conhecimento superficial da palavra de Deus têm chegado a conclusões que Deus tem dito um monte de coisa para elas. Deus tem dito para elas que elas não precisam guardar o sábado. Deus tem dito para elas que aquele modelo de casamento está certo. Deus tem dito para elas uma porção de coisa. Eu quero dizer para você que não é Deus que está falando isso para elas. Porque Deus nunca diz uma coisa que Ele não falou na palavra de Deus. Ele não pode se contradizer. Só que as pessoas ficam confusas. Já viu uma pessoa com vontade de comprar um carro? Ela está com vontade de comprar um carro. Aí ela diz para Deus assim, Senhor, eu quero comprar um Corolla. É o sonho dela. Aí ela diz assim, eu vou pedir prova a Deus. Tudo indica que Deus está me abençoando nesse meu sonho. Se amanhã eu vir
algum Corolla na rua, é porque a responsabilidade dele achar um Corolla na rua no dia seguinte. Muita, não é? E é provável que um Corolla estacione na frente dele ainda, né? E ele vai dizer assim, ó, tá vendo? É Deus que disse. Deus disse que é o Corolla. E aí ele vai lá e faz uma dívida, volta para casa com uma Bíblia de 66 parcelas para poder pagar. E aí ele vai entrar em crise financeira e ele vai dizer assim, mas não estou entendendo. Deus estava me orientando nessas coisas. Deus não estava te orientando. Você estava ouvindo a voz de quem? Tem 3 vozes nesse mundo. Só 3. Nada mais, nada menos. Primeira voz, a voz de Deus. A segunda voz, a voz do inimigo de Deus. E a terceira voz, a sua voz. Você tem vontade, tem sonhos, tem desejos. E muitas vezes a gente quer dar o nome da nossa voz como sendo a voz de Deus. E outras vezes a gente culpa o diabo, quando na verdade foi a gente mesmo que escolheu, que decidiu, que quis. Como é que você pode reconhecer a voz de Deus? Primeira coisa, Ele sempre fala a verdade. Ele não alisa, viu? Não passa a mão na nossa cabeça. Você chega lá para Ele e diz assim, Senhor, eu estou com esse problema, eu quero me batizar, só que tem um sábado. Sabe o que Ele fala para você? Batiza, deixa o trabalho, arruma um outro trabalho. Eu não posso ficar com você em cima do muro, porque Ele fala a verdade para a gente. É o dia de repouso e ponto final. Ou você está comigo, ou não está. Se eu disser isso para alguém numa visita, a pessoa fica com raiva de mim. Mas se você for de Gênesis, Apocalipse, o que ele vai falar sobre o sábado? E não tem meio termo. Não tem. E assim é com todas as áreas da vida. Ele não alisa a gente no sentido de passar a mão na nossa cabeça e não falar a verdade para a gente. Qual é a verdade que você precisa ouvir? Qual é a verdade que você precisa ouvir? Será que você precisa perdoar algum inimigo? Será que você precisa amar? Qual é a verdade que você precisa ouvir? Deus vai falar com você hoje através da sua palavra, e Ele vai falar para você o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir. Amém. Ok? Como detectar a voz do diabo? Essa é mais fácil. Se Deus fala a verdade, o que o diabo faz? Mentira. Ele faz você ficar iludido. Ele fica contando um monte de mentiras a respeito do que seria a vida cristã. Mas é mentira. E é fácil detectar mentira, porque todas as vezes que você tiver dúvida, você leva a dúvida para o crivo da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer para você assim, é verdade ou é mentira. Está feito. Agora, sabe qual que é o grande problema? Identificar a sua voz, que é a terceira voz. Como é identificar a sua voz? Geralmente, nós queremos as coisas pagando um baixo preço. Geralmente, nós queremos e desejamos as coisas por causa das nossas paixões, dos desejos da nossa carne, porque temos uma natureza pecaminosa. E aí aquela conversa assim, mas ele é tão bonitinho, mas ela é tão linda, é uma gracinha, né? E a gente fica dourando a pílula, porque é a gente que quer, e a gente quer de alguma forma fazer com que Deus queira aquilo que a gente quer. Nós não mudamos o pensamento de Deus, porque Deus não muda. Quando nós nos dirigimos para Deus, são os nossos pensamentos que são mudados. Então o que nós vamos fazer agora? Nós teremos mais uma vez o mesmo tempo que escolhemos durante a semana. E nesse tempo agora, nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, antes de ouvir a voz de Deus, nós vamos falar primeiramente com Deus.
Você vai mencionar que você está entrando na presença dele, que ele está do seu lado, que ele é real, e você vai fazer um pedido. Tá? Eu estou liberando agora para você fazer um pedido. Qual é o pedido que você vai fazer? Você vai pedir para Deus dirigir a sua mente, o seu coração, para um texto da palavra de Deus. Nós ouvimos Deus através da nossa consciência, mas a nossa consciência não é fonte segura. Ela precisa ser pautada pela palavra de Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. Você vai pedir para Deus dirigir você para a palavra de Deus. Eu vou pedir que você, por apenas um exercício, se limite aos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só por razão de um exercício, tá bem? Toda a palavra é inspirada. Mas é que a atividade que vamos fazer, como estamos fazendo pela primeira vez, a maioria, nos evangelhos é mais fácil de fazer. Então você vai pedir para Deus dirigir você para um texto da Bíblia. Apenas um trecho da Bíblia. Não precisa se demorar muito. Aí você vai fazer mais um pedido para Deus. Você vai dizer para Deus assim: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para mim agora? O Senhor quer falar comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Fale comigo agora através dessa mensagem. E aí você vai fazer uma leitura. Você vai fazer uma segunda leitura. Com calma, com tranquilidade, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus. Uma vez que você escolher aquele texto, que Deus te levou para aquele texto, eu pediria que você não mudasse de texto. Fique ali. Às vezes a gente acha que a mensagem ali não é para a gente. E às vezes é exatamente aquilo que Deus está querendo dizer para a gente. Fique ali, se demore um pouco mais. Faça a pergunta para Deus: qual que é a mensagem que o Senhor tem para mim, nesse texto aqui? E Deus vai falar com você, através desse momento. Quando você ouvir a música, você vai voltar para cá, para nós concluirmos, para nós orarmos juntos. E eu espero que você tenha voltado com uma experiência com Deus. Quem tem mais a dizer? A gente ou Deus? É verdade que a gente tem muita coisa para falar para Deus, mas Ele tem muito, muito mais a dizer para a gente. Ele está ansioso para receber você lá. Ele quer responder às suas orações. Ele quer falar com você. Por favor, se despeça dele lá. Tá bom? A música vai tocar. Não vem correndo assim. Tocou a música e você sai correndo. Você está na presença dele. Se despeça dele. Diga para ele que daqui a pouquinho você volta de novo. Assim que você tiver uma outra oportunidade. Tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você já sabe. As salas estarão abertas. Essa sala ao lado, os corredores, você pode pegar a sua cadeira e então ter esse momento com Deus. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Oremos então. Pai de amor, nós falamos com o Senhor algumas vezes e conversamos, e tem sido muito bom a nossa experiência. Mas o Senhor tem muita coisa para falar para a gente. Por favor, nessa hora, se manifeste. Nós vamos falar um pouquinho com o Senhor, quem sabe a metade do tempo, ou um pouco menos, e depois nós vamos dedicar um tempo para te ouvir. Nós temos 20 minutos para isso. Eu penso que é tempo suficiente para o Senhor se manifestar, para o Senhor falar. Se o Senhor tiver alguma coisa para nos falar, fale-nos, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos ir em reverência, e as crianças podem ficar aqui nos primeiros bancos, tá bom? As crianças pequenininhas. Seria bom que somente as crianças ficassem aqui, porque você vai precisar de silêncio, e a gente não vai ter silêncio aqui dentro, tá bom? Para você fazer esse momento da meditação.
Como foi a experiência? Quantos assim tiveram uma experiência com Deus nesse momento aí? Eu gostaria de saber se há alguém aqui que percebeu Deus falar com você através desse momento agora que você fez a meditação. Tem alguém? Tem alguém? Veja, eu tenho que pedir, porque eu acabei vendo a manifestação de vocês. Quando Deus fala com a gente, às vezes alguma coisa que Ele nos fala diz respeito só para a gente. É uma mensagem especial para a gente e a gente guarda ela, não é? Mas o terceiro e último elemento da comunhão com Deus, o primeiro é falar com Deus, o segundo é ouvir a voz de Deus. O terceiro, sabe qual que é? Testemunhar. O que é testemunhar? Testemunhar é falar do que Deus falou com você. Então, se Deus falou com você aqui, você não pode ir embora sem testemunhar, certo? Só que nós não temos tempo. Mas eu gostaria de saber se há alguém aqui que teve uma experiência com Deus agora, e seu coração deve estar ardendo aí, porque quando Deus fala com a gente fica incomodado. Eu queria te dar a oportunidade de você compartilhar a sua experiência agora. Só uma pessoa. Eu gostaria de ouvir e a gente vai fazer nossa oração, o nosso fechamento aqui, tá bom? Alguém que teve a experiência e gostaria de se manifestar? Veja, não é uma experiência que você teve lá no passado. Agora, você foi ali, você orou, você usou a Bíblia e você percebeu que Deus falou com você. Alguns haviam levantado a mão e agora colocaram a mão no bolso, né? Pois é, não sei também se a pessoa quer falar. Fiquem à vontade, não é comum a gente fazer isso nos nossos cultos, né? Mas eu volto a falar para você. A comunhão com Deus, ela só completa quando a gente fala, a gente ouve Ele, e então a gente agora pode comunicar o que Deus falou com a gente. Você já imaginou se nós vivêssemos essa prática? As pessoas que entrassem em contato com a gente dissesse para elas assim, ó, Deus me fez isso, Deus me falou isso. Pode vir aqui, por favor. Como é o nome da irmã? Nilza. Você pode ser bem breve, apenas mencionar a experiência que você teve, tá bom? Eu pedi uma resposta a Deus e Ele me deu. Está aqui, vou ler. E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você pode compartilhar? Não sei se você pode. Não, eu não quero falar. Eu pedi a resposta e foi. Mas Deus respondeu para você nesse texto. Nesse texto que eu precisava muito disso. Amém. Muito obrigado. Pode sentar, amém? É assim mesmo. Às vezes, muitas vezes, Deus fala para a gente e é só da nossa conta. É só para a gente. E algumas vezes a nossa experiência pode edificar a vida de outros. Aí a gente tem que falar, não é? O irmão levantou a mão? Irmãos, normalmente a gente tem aquele momento que o pastor vem frisando durante toda a semana na questão da oração. E o pastor tem tocado bem profundo que a oração nossa como uma reza. E às vezes a gente, para não se cansar, a gente para não se fadigar, a gente para não se atrasar,
a gente faz aquela oração de segundo. E você muitas vezes não passa por aquele processo de dizer assim: estou cansado de orar, ou cansei na oração. Eu quero confessar para a igreja e para o pastor que os primeiros 20 minutos da quarta-feira eu me cansei. Me cansei nos 20 minutos. E na sala ali onde nós estávamos, eu percebi que depois de terminar os 20 minutos, eu não podia me cansar orando, ou falando com Deus, ou contando a minha história, ou o meu assunto, ou o meu diálogo com Deus. Eu não podia me cansar. 20 minutos. Enquanto Jesus no monte, passou muito tempo, passou 40 dias. E eu olhei assim, quão fraco, quão pequeno eu sou. Aí fui para o segundo dia. Eu já me senti assim um pouco mais fortalecido. Senti mais forte. E eu tentei exercitar no meu serviço. Lógico que lá, eu estava assim, como o pastor falou, você pode ficar de olho aberto, você pode ficar de olho fechado, você pode procurar uma maneira de você se dialogar com Deus. E ali no meu serviço eu procurei me dialogar com Deus, e eu tive tempo, mais de 20 minutos dialogando com Deus, e não apareceu ninguém também para me ter que atender. Então eu vi que a mão de Deus ali estava em ação naquilo que eu precisava aprender. Aí fui para hoje, o terceiro tempo. Passou tão rápido, pastor. Muito rápido, 20 minutos. Então, nós, igreja, depois da semana de oração, como disse o irmão Jaman aqui na introdução, nós precisamos colocarmos mais em prática isso para que a nossa vida, o nosso diálogo, a nossa comunhão possa nos aproximar mais de Deus e Deus possa nos usar mais. Amém? E muitas vezes Deus quer nos usar, mas nós ilimitamos o poder de Deus. É o que eu senti nesses 3 dias dos 20 minutos. Amém? Obrigado. Nós vamos concluir. Eu quero convidar o amigo que cantou. Ele vai cantar o último hino. É uma música muito bonita, a maioria de vocês conhecem. Nós temos muitos problemas, a música fala sobre isso. Mas Deus o pode fazer. Enquanto a música ela é cantada, eu queria que você ficasse com um texto na sua mente. É a oportunidade que Deus vai trabalhar mais uma vez com a gente. Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um dos problemas de não ouvirmos a voz de Deus é porque o nosso coração está endurecido. Mas pela súplica e pela oração, nosso coração vai se abrir e Deus vai habitar em nós, amém? Deus vai falar conosco. Ele vai cantar a música e eu quero fazer um apelo bem específico para a gente mais uma vez. Atenção para esse apelo. Se há alguém aqui entre nós que ainda não aceitou a Jesus no sentido de decidir publicamente que quer viver a vida toda com Ele, Deus o pode fazer. Deus vai cuidar dos seus problemas. Quem convida? Quem convida? Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer no futuro, porque quem convida, paga. Ele é fiel com você. Se há alguém aqui que está precisando tomar esse passo de coragem, precisa deixar algumas coisas, e por causa disso você está protelando a sua decisão, você está esperando chegar o dia que você está perfeito para poder se entregar. Esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nunca haverá um dia que você vai estar perfeito em condições.
Mas o bonito da salvação é que Deus aceita você do jeito que você é. Se hoje ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Deus vai te dar alguns poucos minutinhos para você se levantar em nome de Jesus com coragem e vir aqui à frente mais uma vez e dizer assim: eu aceito Jesus publicamente, e no próximo batismo, ou um pouco mais para frente, ou vou estudar a palavra de Deus e em algum momento eu vou descer as águas do batismo. Se coloque em pé e vem aqui, eu vou estar aqui à frente para a gente poder orar junto, tá bom? E para os demais irmãos, orem nesse momento para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no coração da igreja, por favor. Muitas vezes não entendes o porquê de o ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Aproveita esse momento, toma a sua decisão. Jesus teve coragem e continua tendo coragem de te receber. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser,
que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Amém? Uma das coisas mais difíceis para a gente é tomar uma decisão pública. É bastante difícil. E às vezes a gente fica angustiado, porque dentro da gente há uma força que nos empurra e ao mesmo tempo em nossa consciência há uma outra força que tende a fazer a gente ficar sentado. Eu não quero forçar uma situação para ninguém, porque a salvação não é pela força, não é assim? É pelo Espírito. Mas escuta uma coisa: se você tiver coragem de dizer publicamente para Cristo que você está do lado dele, você avançou muitos passos, muitos passos. Ele vai estender as mãos para você e você vai ver que a caminhada vai ser mais fácil, vai ser melhor. Eu queria dar mais uma oportunidade a alguém que gostaria de se juntar com esses dois jovens que estão aqui à frente. Em algum momento você gostaria de fazer a sua escolha, de ser batizado nas águas, de entregar a sua vida a Cristo Jesus? Eu receberia você com bastante alegria aqui à frente. Muito bem. Nós vamos orar por eles e orar por todos nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Você pode ficar em pé? E vamos pedir a Deus que nos use e que fale e que a gente consiga seguir a orientação dele. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nós somos agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade que tivemos na sua casa de oração. Foi muito bom falar com o Senhor e ouvir a tua voz. Muitos aqui tiveram uma experiência com o Senhor. Alguns pedidos que eles fizeram, eles perceberam a tua resposta através da tua palavra, através da impressão na nossa mente, no nosso coração. Isso é o mais importante. Nós estamos aqui em pé porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder, reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai e que somos os teus filhos. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude e fortaleça as nossas decisões, as nossas escolhas, as escolhas corretas, para que nosso coração não endureça, mas pelo contrário, ele possa estar aberto e disponível para que o Senhor trabalhe em nós. Perdoa-nos, usa a nossa vida, nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Uma boa noite e um feliz sábado a todos.